Olá pessoal, nossa aula agora dentro de Fisiologia Vegetal é sobre fotossíntese, uma das reações mais importantes para o planeta como um todo, especialmente na superfície terrestre, pois é a base das cadeias alimentares fotoautotróficas. Tanto as plantas quanto as algas, são importantes nesse processo fotossintético, mas o nosso foco aqui serão as plantas. E como é uma reação muito complexa, a reação mais estudada do planeta, da história, nós vamos ir aos poucos. Então hoje vamos falar das reações fotoquímicas, depois das reações de carboxilação. Então, a priori, vem a pergunta, Os fotoautotróficos, quem são? Então, a fotossíntese feita por eucariontes surgiu há 1 milhão de anos atrás. Lembrando como surgiu os eucariontes. Então, aqui tinha uma célula eucarionte, heterotrófica, ela fagocitou uma cianobactéria. Essa cianobactéria tem clorofilas A, B e ficobilinas. Isso aqui é a nossa endossimbiose primária. Por que endossimbiose? Porque no processo de fagocitose, a cianobactéria não foi degradada. Ela acabou virando parte do sistema. E aí surgiu nossa primeira célula autotrófica eucarionte. E aqui nós chamamos de endossimbiose primária porque nosso agora chamado de cloroplasto tem duas membranas. A membrana interna, que é da cianobactéria, que é de procarionte, e a membrana externa, que é de eucarionte. A partir desse primeiro organismo endossimbionte fotoautotrófico, tivemos as três primeiras diferenciações das primeiras algas unicelulares. As algas verdes, as clorofita, as algas vermelhas, rodofita, e as glaucofitas, certo? Lembrando que as plantas terrestres surgiram a partir das algas verdes. Então, esse grupo de organismos que tem cloroplasto primário, nós chamamos de arqueplastida, certo? Onde nós temos o grupo viridiplante, que são as clorofitas, algas verdes, as plantas terrestres, inclusive as plantas aquáticas, eram terrestres e voltaram para o ambiente aquático, as rodofitas, algas vermelhas, e as glaucofitas, certo? Ou seja, os arqueplastidas são organismos fotoautotróficos com cloroplasto de membrana dupla, que é a endossimbiose primária, como estudado em sistemática vegetal. E quem são os autotróficos? Quem são os organismos que realizam fotossíntese? Nós temos as plantas, as partes verdes, os órgãos clorofilados vegetais, as microalgas, organismos unicelulares, algumas árqueas, as macroalgas, cianobactérias e algumas bactérias, como as sulfobactérias. E dentro disso temos dois tipos de fotossíntese, que se diferenciam pelo tipo de doador de elétrons. Esse doador de elétrons eu falo mais para frente. Nós temos dois tipos de fotossíntese, então, a anoxigênica e a oxigênica. A fotossíntese anoxigênica foi a primeira que surgiu lá com as bactérias. Ou seja, tem outra molécula que não a água como doadora de elétrons, como o sulfeto de hidrogênio produzindo enxofre bruto. Ocorrem bactérias verdes e bactérias púrpuras. Aqui a reação é quase igual. Gás carbônico mais sulfeto de hidrogênio, que produz glicose mais enxofre bruto. Tá? Depois de muito tempo, percebeu-se que o sulfeto de hidrogênio estava acabando no oceano. Então, os micro-organismos precisavam trocar o doador de elétrons. E qual doador de elétrons que seria abundante no ambiente marinho? A água. Tanto que a gente percebeu, a água tem quase a mesma fórmula do sulfeto de hidrogênio. E aí surgiu a fotossíntese oxigênica, que a água é a doadora de elétrons, liberando O2, ocorrendo em cianobactérias e nos eucariontes fotossintetizantes. Como que é essa fotossíntese que a gente conhece? Gás carbônico mais água, produzindo glicose e liberando gás oxigênio. Aqui temos imagem de bactérias púrpuras, que realizam a fotossíntese anoxigênica, elas ainda existem. E esses glóbulos dentro deles, dessas células, são enxofre bruto. Então isso é muito importante quando se pensa em biotecnologia ambiental, que pode utilizar esses micro-organismos para biometalurgia, ou seja, utilizar eles para purificar e retirar um determinado composto químico do solo, por exemplo. E pensando em fotossíntese, tem que pensar na luz. A luz é a radiação eletromagnética que se propaga em ondas. Então ela tem característica de energia e de ondas. E essas ondas transportam pacotes de energia, não é algo contínuo. Cada pacotezinho de energia é chamado de fótons.
Então são esses fótons que vão dar energia para a fotossíntese ocorrer. Então aqui tem um exemplo de um campo eletromagnético que uma onda produz. E tudo isso aqui, né, a luz segue a lei de Planck, que mede a quantidade de energia, ou seja, o quanto de um fóton, ou seja, quanto de energia tem um fóton. Um pacotinho de energia que chega na planta, por exemplo. Onde E é a quantidade dessa energia, né, meu quanto. V é a frequência da onda, ou seja, quantas vezes uma onda passa por um ponto fixo, um determinado período de tempo. E H é a constante de Planck, dada em 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Então, a luz, estudando a biofísica da luz, tem que entender a lei de Planck. Olhando aqui, entendendo uma onda, falo, já que a luz é onda, é uma onda. Aqui nós temos, né, que ela sobe e desce, que nem uma corda, tá? O comprimento da onda, que nós chamamos de lambda, é a distância entre duas cristas, dois morrinhos, ou entre dois vales, ou cavados também, tá bom? Então, aqui eu tenho o comprimento da onda e o comprimento da onda. É o mesmo comprimento, é o lambda. E a distância entre a crista e o ponto médio, ou o vale e o ponto médio, nós chamamos de amplitude de onda. E qual que é a velocidade da onda? A velocidade da onda é calculada fazendo o comprimento dela vezes a frequência. Ou seja, qual o comprimento vezes quantas vezes ele passa por um ponto em determinado tempo. Essa vai ser a velocidade de uma onda. Já a velocidade da luz, né, que nós sabemos que até hoje no universo é a coisa mais rápida que existe, é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, é extremamente rápido. O intervalo do espectro visível é chamado de região fotossinteticamente ativa, ou seja, toda onda que chega de luz, temos lá o infravermelho, o ultravioleta, e nós temos aquela região que chamamos de par, que é a região fotossinteticamente ativa, que é a região da luz branca, que é a nossa região de visão. Tá? E ela varia entre cerca de 400 nanômetros de comprimento de onda a 700 nanômetros, ou seja, entre o azul e o vermelho. Então, olhando aqui, ó, nós temos ondas, tá vendo? Ó, ondas curtas e ondas longas. E dentro de todo esse comprimento de onda, nós temos aqui o par, a região fotossinteticamente ativa, que é a luz visível, que nós humanos também conseguimos enxergar, que é aquelas cores do arco-íris que a gente aprende, tá? Cerca de 400 a 700 nanômetros. Ondas mais longas, infravermelho, ondas de rádio, ondas mais curtas, raios gama, raios X, ultravioleta, que são mais energéticos. Por quê? Ó, aqui o comprimento de onda é menor, ou seja, eu tenho muita energia, lembrando que essa onda é feita de fótons, eu tenho muita energia no mesmo espaço, certo? Se eu tenho muita energia no mesmo espaço, eu tenho uma onda mais energética. Agora aqui, no mesmo comprimento, eu vou ter pouca energia, tá vendo que a onda é longa? Consequentemente, tenho menos energia. Então, pessoal, é inversamente proporcional. Quanto maior a minha onda, menor a energia que ela tem. Quanto menor o comprimento da onda, mais energia. Então, olhando aqui o mouse, ó, pensa o comprimento do mouse. Em todo esse comprimento, eu tenho umas 3 ondas, muito fótons. Já que na onda longa, ó, eu não tenho nem no tamanho do meu mouse, não tem nenhuma onda, praticamente uma onda inteira. Então, pouca energia, certo? E a planta, ela vai gostar mais do azul e do vermelho. Então, ó, a luz, ela causa mudança na estrutura dos átomos, íons e moléculas. Só lembrar que os elétrons estão nas suas camadas, né? K, L, M, que vocês aprenderam em química. Quando um elétron ganha energia, ele sobe de camada, e isso o átomo se torna instável. Para perder essa energia, ele libera na forma de calor e luz, que nem ocorre com os fogos de artifício. O elétron volta para a camada dele original e o átomo fica estável. Com a clorofila é a mesma coisa. Então, tem a clorofila que tem energia, né, mas é uma baixa energia. Ela recebe o fóton, lembra a lei de Planck? E igual HV. Então, aqui é o meu E, minha quantidade de energia, meu quanto, né? Ou seja, todo esse fóton, essa energia, vai excitar o elétron e nós teremos uma molécula de clorofila energizada e instável. E ela tem que perder essa energia. Como que a clorofila perde essa energia? Ela não perde igual os íons e os átomos na forma de luz. Você não vê a planta iluminando à noite, explodindo. Mas ela pega essa energia e converte essa energia luminosa em energia química. Ou seja, transfere essa energia que ela captou da luz para fotossíntese, certo?
Então, a clorofila, que a gente representa por CHL, né, que vem do inglês, reflete ondas na faixa de 550, que é o verde. Tá? Então, em cerca aí de verde, ela reflete a luz. Porque, lembrando, a luz, o que a gente enxerga é aquele comprimento de onda que foi refletido. Então, se a planta, a parte fotossintetizante é verde, quer dizer que a clorofila está refletindo a luz verde, é o que ela menos usa, tudo bem? Isso depende de molécula a molécula. A maior absorção vai ocorrer nas faixas do azul, né, ondas curtas, e do vermelho, ondas longas. Então, uma clorofila com muita energia, ela fica aqui com uma alta excitação. E ela perde essa energia ficando na baixa excitação, né? Uma baixa energia. Essa energia perdida pode ser na forma de fluorescência, né? Fótons com baixa energia, então a gente não consegue ver luz. Através de calor, que não tem emissão de fótons. Transferência de energia de uma molécula para outra. Ou fotoquímica, que são as próprias reações da fotossíntese. Então, a luz, quando chega, toda a energia luminosa que chega na clorofila, não vai ser toda utilizada na fotossíntese, pode ser distribuída em várias formas. A clorofila absorve a luz vermelha e azul, como eu comentei, e reflete as outras, né, o azul mais curto. A gente observar que a taxa, o percentual de absorção, a gente vê que a clorofila A tem um pico aqui no azul para o violeta e outro pico no vermelho. A clorofila B tem pico aqui no azul e depois um pico ali no começo do vermelho. Então, são os comprimentos de onda que elas mais utilizam. Essa aqui é a nossa molécula de clorofila, né? Tem um grupo porfirina, igual da hemoglobina do citocromo, com o magnésio central. E a cauda é um hidrocarboneto que vai se ligar na membrana plasmática. Lembrando que a membrana do tilacoide ali no cloroplasto tem a mesma composição química da membrana plasmática, uma dupla camada fosfolipídica. Então, a gente tem esse anel, que é excitável à luz, e essa cauda que fica presa na membrana. Fora a clorofila, existem pigmentos acessórios, que são moléculas que auxiliam na captação da luz em comprimentos de onda que a clorofila não consegue. Então, vai chegar muita luz e a clorofila não consegue dar conta. Então, os pigmentos acessórios captam essa energia e passam para a clorofila. Porque se tiver um excesso de energia, pode ocorrer a fotooxidação das moléculas e a planta morrer. Tá? Então, aqui, ó, protegem o sistema fotossintético contra a fotooxidação. E temos duas grandes classes: os carotenos, de coloração alaranjada, que nem aqui o beta-caroteno, e as xantofilas, de coloração amarela. Então, a gente pode ver, ó, os comprimentos de onda, ó, violeta, azul, verde, amarelo, vermelho. Nós temos clorofila A, clorofila B, o beta-caroteno, a ficoeritrina, a ficocianina. Então, eles absorvem outros comprimentos de onda. Então, a planta, ela capta a energia, só que não em excesso. Tá? Aquilo que a clorofila não consegue, as outras moléculas captam para ela. E aqui a gente tem uma comparação. Então, ó, entre as clorofilas, temos a A, B, C e D, que tem cor verde. As plantas, por definição, que a gente estudou desde o início, elas têm clorofilas A e B, certo? Carotenos, cor laranja, todos os fotossintéticos têm, até as plantas. Xantofilas, algas e diatomáceas. Ficobilinas, como a ficoeritrina, a ficocianina, que dá uma cor vermelha e azul, as algas vermelhas, cianobactérias vão ter. Então aqui, gente, existem vários tipos de pigmentos que os organismos podem utilizar, os organismos fotossintetizantes. E às vezes não é porque, por exemplo, tem essa rodófita aqui, ou essa diatomácea, é vermelha e amarela, não tem clorofila. Tem clorofila, só que o outro pigmento suprime, né, a cor. Então, na hora que a gente está vendo, a gente enxerga outra cor. Mas tem clorofila sim. Sem clorofila, não existe a fotossíntese. Os pigmentos acessórios vão pegar a energia em excesso, os comprimentos de onda que a clorofila não consegue captar e passa essa energia para a clorofila. Tudo bem? Então, foi só a parte introdutória. Espero que tenham gostado. Bons estudos. Prestem bastante atenção. Dá o like no vídeo, segue o canal e até a próxima. Tchau, tchau.